aí, pessoal, continuando, né, nossa aula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão, essa relação, né, que existe entre o accountability e as representações. Nós falávamos há pouco das representações, o avanço que teve na compreensão da representação, que antes era uma representação popular comunitária, depois uma representação contestatória, até chegar ao ponto de uma representação cidadã, né, ligada ao controle. Né? Então, ainda dentro dessa ótica, dessa representação cidadã ligada ao controle, alguns de vocês talvez ainda não eram nascidos, mas antes da década de 80, era natural a gente ver assim vereadores, prefeitos, governadores, ministros fazendo assim o que bem entendiam, né, no poder público, né? O poder público parecia uma extensão da casa deles, né? Eles não informavam a população das suas decisões, desviavam recursos, era muito comum nas cidades o prefeito sair, deixar a prefeitura totalmente sucateada, endividada. Às vezes, o prefeito que chegava não encontrava nem os bens públicos, frota reduzida, mesas, cadeiras, computadores desaparecidos, né? Isso era muito comum, infelizmente. E aí surge com o avanço, né? Com o avanço desse processo de redemocratização, com o avanço da participação social, com o empoderamento da sociedade, o empoderamento político, cultural, né, da sociedade, surge a accountability. Como eu dizia a vocês, dentro do processo de redemocratização do Brasil, vivido na década de 80, e com a democratização do acesso às tecnologias de informação e comunicação, né, fica mais difícil, né, os políticos esconderam os seus atos. E também com o avanço da legislação, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, né, coloca um limite nos gastos, vem aí a exigência da transparência, cria-se um portal da transparência, apesar de que o último governo federal tem limitado, né, de certa forma, o acesso a essas informações que deveriam estar disponíveis no portal, né? Então, assim, quando a gente fala em accountability, nós estamos nos referindo ao controle, à fiscalização, à responsabilização, né, dos envolvidos na situação e a prestação de contas, né? Então, assim, gastou com o quê? Qual a origem do recurso? Então, vocês percebem que hoje, por exemplo, é muito comum vocês passarem na porta de uma escola, de um hospital, ou na praça pública que está se fazendo no bairro de vocês, ou está sendo reformada, e lá tem uma placa bem grande, o valor da obra, tanto origem do recurso, tanto governo federal, tanto governo estadual, né, tanto município, não sei o quê. Então, assim, isso antes não existia, entendeu? Tem regiões que vocês vão ver, por exemplo, painéis, né, painéis constantes com a prestação de conta, né, daquele órgão, daquele município, enfim, daquele estado. Tem, por exemplo, o impostômetro no Brasil, né, que vai mostrando quanto que o Estado, o país tem arrecadado de impostos. Então, para dar exatamente a gente essa noção, né, que a gente, do quanto a gente está pagando, enfim. Então, assim, são várias iniciativas, tem sites populares que vão acompanhando, né, esses atos políticos, essa gestão pública, né, e vai manifestando. E aí também dentro desse modelo de controle, né, de acompanhamento dos atos públicos, eu dizia para vocês no início dessa aula a questão de sermos um regime democrático, né, de governo, e dentro desse governo termos desse Estado, melhor dizendo, dentro desse Estado, no caso do Brasil, termos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, de certa maneira, né, pode ser entendido que como uma forma de controle, né, que um poder deve exercer sobre o outro.
eles têm autonomia, mas a autonomia deles é tutelada, né? Quem ocupa cargos nessas instâncias não está liberado a fazer o que bem entende, não é assim que funciona. Por exemplo, também, né, podemos entender que uma das funções do poder legislativo, que quem é o poder legislativo, gente? É quem legisla, né? É quem cria as normas, as leis, os regulamentos, né? Assim. Então, aqui, ó, câmaras, assembleias, Congresso Nacional, é o de fiscalizar e exercer um certo controle sobre as ações do executivo. Por isso que eu dizia a vocês há poucos instantes que, por exemplo, o governo Bolsonaro tem dificuldade, está tendo uma certa dificuldade, ainda bem, né, de conseguir aprovar a PEC 32. Por quê? Porque o Congresso Nacional, né, e principalmente uma ala política, tem fiscalizado, controlado e incentivado a população a se manifestar, né? E assim acontece com várias outras pautas, viu, gente? E também, quando a gente fala do, dos poderes, né, legislativo e executivo, hoje também, em dia, esse tipo de controle, ele é chamado de institucional, porque são instituição, né? São instituições, são instâncias. E é exercido não apenas pelo Poder Legislativo, mas também pelos tribunais de conta e controladorias. E vocês podem olhar, todo estado, todo município tem sua controladoria, a União tem a sua controladoria, que são órgãos, né, de controle interno, porque as mesmas fazem parte do Poder Executivo. E tem também os tribunais de conta. Né? Todo estado tem seu tribunal de conta, todo município tem seu tribunal de conta, e o TCU é o Tribunal de Conta da União. Assim como o Poder Legislativo são órgãos de controle externo, pois não fazem parte, né, do Poder Executivo. E o papel desses órgãos, né, dentro de sua esfera de competência, é exatamente fiscalizar o gasto, né, os gastos dos recursos públicos, né, seja na esfera federal, estadual, municipal, e podem ser acionados por denúncia, inclusive anônimas. Então, se vocês aí perceberem, né, que está havendo desvio, não está rolando transparência, né, o recurso está sendo usado para outra coisa, então denunciem, faça esse papel, entendeu? E também, além desse controle institucional exercido através desses órgãos, existe o controle social, que pode ser entendido como uma forma de fiscalização e controle por parte da própria sociedade sobre as ações do Estado. E aí vocês vão ver várias manifestações. E aí o Fantástico tinha um quadro bem interessante no Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? E vocês viram que faziam várias denúncias de verba que sumiu, de ambulância que desapareceu, né? De prédios, fazendas que foram comprados por políticos com dinheiro público, e viagens feitas por familiares, amigos de políticos pagos com cartão corporativo. Né? Então, assim, é um tipo de abuso, né? Isso é um abuso de poder e um roubo também, né? Dos cofres públicos, do erário. Então, o erário tem que ser ressarcido. Tá bom, gente? Então, assim, a gente está chegando ao final da disciplina, mas o assunto ele não se esgota. Ele não se esgota porque ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte do ser cidadão, do ser brasileiro, e eu espero que vocês se empoderem cada vez mais politicamente, né, culturalmente, que sejam guardiãos, né, dos direitos, né, do nosso povo, aí onde vocês residem, onde vocês trabalham, tá bom? Recomendo estudo não só do nosso livro didático e dos materiais complementares que a gente colocou na plataforma, mas também que cada vez mais vocês possam mergulhar na compreensão do funcionamento do Estado, né? Para que vocês possam ajudar a gente a fazer um país melhor, né? Para que a gente possa ter dias melhores, que esse momento que a gente está passando está muito difícil.
Está muito difícil você viver no Brasil dos últimos anos, né? No mais, um abraço muito grande. Lembrem lá de participar do fórum, tá lá, participem, dê a contribuição de vocês. Lembrem de se organizarem para apresentar os seminários de vocês, né? Entregue todas as atividades previstas para esse período, para que vocês assim passem por essa disciplina de forma muito tranquila. Estou à disposição, caso precisarem tirar alguma dúvida especificamente comigo, né, que os seus tutores não tenham condições de sanar por uma razão ou outra. Meu e-mail está aí, só me mandar um e-mail. Abraço muito grande, muito obrigada, viu? E bons estudos para todos vocês.